Sejam todos muito bem-vindos ao Sem Aperreio Podcast. Hoje nós vamos falar sobre a empresa UEL e como ela surgiu, qual o caminho que ela segue, quais os objetivos. Aqui nós trouxemos o Eric, que é sócio na UEL. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Vamos falar um pouco, além da UEL, vamos falar um pouco de gestão pública, né? Dentro da UEL, o principal é a gestão pública, né? Sim. Então me diz aí como que surgiu a UEL, o que ela faz, o que é a UEL? Vamos lá. A UEL, ela surgiu de uma necessidade que nos foi dada lá para um município da Paraíba, e nós precisávamos criar um método para poder levar um diagnóstico para esse município. Para entender como que o município estava ali, Como o município estava, em termos de dados, em termos dos indicadores da ONU, que é a Agenda 2030, que é o nosso trabalho é voltado e dentro dessa metodologia da ONU. E, assim, a gente precisava criar um método e me remeteu aos anos 2000, quando eu fui presidente do Fórum Delis. O que é Fórum Delis? Explica pro povo aí que anos 2000 tem muitos aí, ó, novinho, que nem o Flávio, que nem a Letícia, novinho, que né, nem eram nascidos ainda em 2000. Como que era? Em 2004. Aí... Fórum Delis é Fórum de Desenvolvimento Sustentável, local e sustentável. Fórum de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável. Fórum Delis. O Fórum Delis, ele veio através de um programa federal chamado Comunidade Ativa, que tinha como madrinha do programa a mulher do presidente da época, a Ruth Cardoso. Tinha Comunidade Ativa e tinha Comunidade Solidária. Então, eu participei desse movimento, todos os municípios do Brasil tinham isso. Salvo engano, eu acho que era o Sebrae que comandava no país, e tinha cooperativas de treinamentos e uma série de coisas. O objetivo era criar líderes para o futuro. E deu certo, né? Eu participei e acabei me envolvendo e gostando muito dessa questão de dados, de números e que balizam a política pública, Eric. Entendi. Então, através disso, aliás, podemos dizer que a nossa ideia, a gente viu que concretizou, que através que a gente começou a estudar, criou o nosso método, quando levou na Paraíba, tudo o que a gente tinha estudado, a gente mostrou pro gestor ali, ele olhou e falou, como vocês sabem disso vindo lá de Alagoas? Né? Como é lembra disso? É impressionante, porque assim, com uma boa pesquisa, os dados de qualquer município, eles estão em vários portais oficiais e federais ou estaduais que permitem que nós fazemos a busca ativa nesses sites e realmente fizemos esse trabalho lá em Serra Branca, e quando chegamos lá, nos deparamos exatamente com os indicadores que nós tínhamos feito a pesquisa, e realmente a cidade estava exatamente com as deficiências e os potenciais que a cidade tinha, exatamente como os indicadores apontavam. Já que é assim, indicador apontou, me explica um pouco mais para o povo entender o que seria o UEL, o que é a bússola UEL, como que funciona o UEL, o que é isso. Dá um panorama completo do que seria o UEL. A UEL é uma empresa de gestão inteligente. Nós temos uma metodologia que passa por quatro pilares, 4 etapas. A etapa 1 é o IDS. O IDS, ele é o Indicador de Desenvolvimento Sustentável. Que é aonde eu estou agora, né? Aonde o município está, onde a gestão do prefeito está. Aí nós temos o ODS, que é Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Lembrando, tudo isso baseado na Agenda 2030 da ONU. E a gente incluiu o nosso método com a SDS, que são Soluções de Desenvolvimento Sustentável, que são as propostas que nós vamos apresentar aos gestores para que o indicador melhore. São propostas e soluções de baixa complexidade, de média complexidade e de alta complexidade. Vou dar exemplo aqui. Um movimento que o prefeito faça em relação ao seu secretariado, se ele escolher
mais mulheres, ou uma parte maior em percentual de mulheres, o indicador de igualdade de gênero, ele vai aumentar. Isso gera outras coisas que podem gerar dinheiro captado para o município. Como os outros são 17, pessoal, são 17 indicadores que a ONU mensura todos os dados das políticas públicas no mundo e no Brasil também. A ideia, Eric... Tem o MDLIS ainda, né? Tem o MDLIS, que é o monitoramento. Porque a ideia principal era IDS e ODS, mas tem um vácuo, né, entre o IDS e o ODS que a gente chamou de bússola, né? A gente chamou de bússola, que é o caminho como vai chegar no ODS, no objetivo da ONU. E esse caminho, ele vem com muitas coisas que a gente vai oferecer ao gestor. Os projetos, né? Os projetos, captação de recurso. Porque a gente descobriu que tinha um site que já fazia algumas coisas, mas só com municípios acima de 80 mil. E você, porque já trabalhou em alguns municípios aqui, conhece todos os municípios, né, podemos dizer, sabe daquele desde o pequeno que tem 3 mil habitantes até o de 1 milhão, você sabe como funciona, e para chegar esses recursos de 3 mil é muito difícil. Que você mesmo falou assim, eu quero enxergar os municípios pequenos, de 3, 5 mil, 10 mil habitantes, que não enxergam, né? Porque existe um instituto que ele faz um ranqueamento, mas ele se volta para municípios acima de 80 mil habitantes. Os municípios abaixo disso, eles são esquecidos. Ninguém olha, tem lá os dados, você pode puxar em todos os locais, mas os municípios são esquecidos. Então, assim, a ideia da UEL era contemplar esses municípios com um aprofundamento dos dados, dos indicadores, para que o prefeito faça uma gestão baseada em dados. Até você, né? Como você conhece essa parte de gestão pública, você consegue entender qual a dificuldade de um prefeito asfaltar uma rua. Que a população olha e fala, por que eu tenho um buraco ali? Você sabe que às vezes falta dinheiro, às vezes o tempo é difícil, às vezes não tem um planejamento correto. E a UEL vem para olhar e falar, cara, não coloca o seu dinheiro aqui, a gente vai tentar captar recursos, a gente vai fazer um projeto para asfaltar essa via. E tem que trabalhar com planejamento, né, Eric? Nada adianta você ter o dinheiro se você não fizer o planejamento. Por exemplo, uma licitação, ela dura em média aí seus 120 dias, dependendo de recurso, de impugnação de edital. Então a população não enxerga esse lado. Se o gestor não fizer um planejamento certinho, o buraco vai estar lá, né? O buraco vai estar lá e ele não vai ter a empresa para tapar o buraco. Tem o dinheiro, mas não tem a empresa para tapar. E isso é algo que se baseia nos dados. Se ele tivesse uma programação, um planejamento baseado no que já aponta os dados, aí ele iria estar com a empresa contratada, com dinheiro em caixa, ele poderia tapar o buraco e não deixar a buracada aí nas ruas. E principalmente agora em época de chuva, que sai buraco em tudo que é lugar, né? Aí assim, podia estar planejado. Uma assim. coisa que é bem interessante a gente trazer aqui para a conversa é a questão do esgoto, né? A malha de cidades que tem 100% é muito pouca. São poucas as cidades que têm 100% de saneamento. E vamos citar aqui a nossa capital, que o ex-prefeito ele fez aí várias obras no Riacho Salgadinho, que são obras importantes, mas e os outros locais da cidade? É que o Salgadinho não é só ali, né? Não é só aqueles... que é 1 quilômetro da praia ali. 1 quilômetro da praia, não é só isso. A população de bairros mais distantes, elas têm grande dificuldade no esgoto e isso, os números, eles são gritantes. Salvo engano, a gente trouxe aqui o computador que tem alguns dados, que até tem a ODS 6, que é água potável e saneamento, certo, né? E aqui é de Maceió, tem a fonte até que é DataSUS, doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. Tem ainda 34%. E isso, assim, é uma cadeia, né? Se você não investe em esgoto, você
está com a possibilidade de abrir mais UTIs, contratar mais UTIs de retaguarda em hospitais privados. O gasto com saúde é exorbitante, por quê? Você não tem um saneamento básico É uma adequado. bola de neve, né? É uma bola de neve. E isso reflete em várias outras áreas e em vários outros indicadores. Até porque esses indicadores, como tem o ODS, tem o planejamento para onde você quer chegar. Inclusive, até estava falando aqui fora com o nosso amigo Flávio, que mora na parte alta. Lá no bairro dele só tem uma UBS, né? Salvo engano. Uma UBS. Uma UBS e quantos habitantes lá tem? A regra é que se tenha a cada 13 mil habitantes uma UBS. O bairro do nosso amigo ali tem aproximadamente 300 mil pessoas, será? E só tem um UBS. O bairro Benedito Mendes de Maceió possui uma população estimada em mais de 110 mil habitantes. Errado. Então, 110. Corrigindo, 110. Ele corta. Corrigindo, são 110 mil habitantes e ele precisaria de quanto, Eric? Tu que é bom em número. Quantas vamos UBS? colocar aí umas 6, né? Teria que ter no mínimo 6. E por não ter UBS suficiente, a nota cai e algumas coisas relacionadas à saúde da população, elas são impactadas. Por exemplo, diz aí um impacto grande. Na expectativa de vida, por exemplo. A UBS, ela está dentro do programa Saúde da Família, certo? Se não tiver uma estruturação municipal que coloque as UBS conforme o que o regulamento do SUS determina, o que acontece? A expectativa de vida vai cair porque não tem tratamento preventivo de doenças como a cardiopatia por conta da pressão alta, da diabetes e uma série de coisas. A UBS é o local onde ele pode se consultar com o médico, ele pode tomar o remédio, ele pode ir lá pegar o remédio. Então, isso ajuda a ter uma saúde preventiva que vai aumentar a expectativa de vida. Mas assim, é bom esse dado, quando a gente fala Maceió, a cada 1.000 habitantes, eles conseguem atingir apenas 87. Isso é uma deficiência muito grande na questão de unidade básica de saúde. Aí o que esse dado revela? Esse dado revela que, em muitos casos, não posso afirmar aqui, mas em muitos casos, a saúde é terceirizada. Aí você diz, para quem? Como é? O que é terceirizado? Como assim? Me explica. Porque assim, quando o serviço público ele não é ofertado à população, por exemplo, a UBS, ela não é ofertada dentro dos padrões que o SUS recomenda, há uma deficiência. E o que gera essa deficiência? Essa deficiência gera uma demanda gigantesca, filas gigantescas para fazer exame, uma série de coisas. Aqueles vídeos que a gente vê aí, tudo na internet, esses vídeos aí, o povo gritando. Isso, cara, é uma terceirização. Geralmente, quando não se tem o equipamento público para a população ser atendida, geralmente alguns gestores eles fazem o envio de recursos para associações da sociedade civil, que é as famosas OS. E isso, meu amigo, é uma política que, assim, no meu entender, é uma política errada. O município ele tem que adotar os padrões que o Ministério da Saúde estabelece. Entendi. Até a gente viu assim da cobertura vacinal que a gente estava conversando hoje à tarde, o quanto que a cobertura vacinal não está 95%, 100%, pode impactar num município que nem Maceió, né? Fazendo uma comparação, Eric, Maceió e Balneário Camboriú, as duas são cidades turísticas. Sim. Recebem muitas pessoas. São estrangeiros, pessoas que vêm do Sul, muito argentino, muita gente da América do Sul ali vem para Maceió, mas também vai para Balneário Camboriú. Imagine você saindo da sua cidade, você está lá em Caxias e está vindo para cá porque lá é frio e você quer vir para a praia, quer vir pegar um solzinho aqui. Marzinho azul, água quente. Né? Aí imagine você descobrir que o município ele não está com a cobertura vacinal adequada. 100%. Deveria ser 100%, né? Você
como turista, você iria optar por um município que tem a cobertura adequada ou viria para um município que tem a cobertura não adequada? Com certeza eu iria para alguém que está pelo menos próximo ao 100%, né? Eu vou até citar um exemplo que o meu filho, em maio de 2022, ele foi internado com bronquiolite. Pegou UTI e tudo, 4 dias entubado. E uma turista que estava passando férias aqui com a filha de 5 anos, ela pegou bronquiolite. Tinha plano de saúde e tudo, mas a criança acabou evoluindo a doença, fez cirurgia porque o pulmão foi todo preenchido pela secreção causada pelo vírus e a criança acabou falecendo. Então é mais ou menos isso que acontece em situações com outras doenças, no caso, né? A gente pode falar aqui de várias coisas. Dengue, se não é bem tratado, também vai gerar uma diminuição no turismo, porque o turista vai dizer, não vou lá não, que o índice de dengue está gigantesco. Isso é verdade. E como que a gente pode ver, esses dados são todos, né, públicos e do governo federal. Vamos frisar isso, pessoal. Os dados, eles não são inventados por nós. São dados de órgãos oficiais do governo federal, de entidades e empresas federais que tratam justamente de coletar dados. Nós temos um problema muito sério, que alguns municípios eles não mandam, Eric, a informação dentro do tempo ideal. Então, o dado ele fica defasado. O que um dado defasado pode influenciar no município? Eu vou te dar um exemplo. Suponhamos que existe um movimento municipal que é chamado de censo escolar. Todo ano, o município tem que informar ao MEC quantas crianças foram matriculadas no município, para a creche, para o ensino fundamental. E imagine que se você fizer uma informação, passar uma informação errada ou não bem feita, que gere uma dúvida no dado, a tendência é que o governo federal não mande recurso a contento para a quantidade de alunos que você tem, pela subnotificação de um censo mal feito, censo escolar mal feito. E isso pode atrasar um salário do professor, né? Pode atrasar o salário do professor. Pode ser uma escola sem ar-condicionado. Uma escola sem ar-condicionado. Isso pode gerar vários impactos que, no final, o grande prejuízo é para a população. Então, sempre o prejuízo é para a população, né? Então, é mais do que importante entender que é necessário fazer política pública baseada em dados e planejamento. Até, inclusive, a gente estava até vendo que tem alguns municípios que não enviam os dados, correto? E elas caem no calque. Eu queria que você explicasse o que é o calque para o povo entender que também tem um Serasa, né? Tem um Serasa municipal. Nós, pessoas físicas, nós temos o Serasa. As prefeituras, eles têm um calque. O calque, ele faz um pente fino de tudo que o município precisa colocar em alguns sites e órgãos oficiais. Você tem o Siconv, você tem o CIOPS, que um é saúde e outro é de educação, os dados de educação, quanto o município investiu, quanto o município gastou com folha na saúde e na educação. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo para a população entender. Existem municípios que eles estão ligados ao regime geral do INSS, da Previdência. Os funcionários públicos, eles contribuem para o regime geral. Existem outros municípios que têm a Previdência própria. Se ele não enviar as informações corretas para o Ministério da Previdência, a tendência é que entre no calque. Entrou no calque... Qual o problema de entrar no calque? Entrou no calque aí, emenda parlamentar, recurso federal, vai ter uma série de dificuldades para o município receber esse recurso. Quando você tem essas dificuldades, você consegue pagar também os seus funcionários, as empresas que você contratou?
gera uma bola de neve gigantesca, né? Gera se você gastar mais do que você recebe. Porque o CALC, quando o município está no CALC, e são vários indicadores de CALC, várias certidões que são necessárias, o município, se ele tiver no CALC, ele só recebe as transferências que são constitucionalmente obrigatórias, os repasses obrigatórios. Mas se você for fazer um projeto... Aí aonde que pode entrar o UEL aí? Como que a UEL pode entrar nessa ajuda? Claro que não vamos pensar que os municípios estão no CALC. Vamos pensar que acontece o normal, que todos estão corretos. Aonde que a UEL pode ajudar um município? A UEL pode ajudar um município dando soluções. Como eu falei aqui, soluções de baixa complexidade, de média complexidade, de alta complexidade. Aí eu vou dizer uma solução de baixa complexidade. Suponhamos que uma prefeitura tenha 12 secretarias. Falei isso aqui já, mas vou repetir. Tenha 12 secretarias. Geralmente, são 12 homens ou 10 homens e 2 mulheres. Se o prefeito fizer uma política de dizer assim, metade do meu secretariado vai ser mulher. Aí ele sobe no indicador de igualdade de gênero. Isso é uma solução de baixa complexidade. A de média já envolve outras coisas. Mas e a questão da captação do recurso, que influencia nessa parte aí que o município gasta mais do que ele recebe, do que ele arrecada, né? Isso. Então, como que essa captação de recurso pode ajudar um município? Por exemplo, um município vai gastar um dinheiro, receber um dinheiro para melhorar uma escola, fazer uma reforma na escola com dinheiro próprio. Com a captação de recurso, como que pode fazer isso? Com um projeto pode fazer isso? Eu vou fazer um projeto para aprimorar essa escola, vou captar o recurso, vou colocar aqui e o município vai ficar com o dinheiro que ele ia colocar ali para colocar em outro lugar, né? Numa praça ou em algum outro projeto. Eu costumo dizer que a Agenda 2030 da ONU ela é muito respeitada, principalmente em órgãos federais. Se você faz um projeto com base nos dados dos 17 ODS, dos objetivos e com os indicadores do desenvolvimento sustentável, você tem grande chance de aprovar esses projetos e de captar muito dinheiro para ser investido em educação, saúde, assistencialismo e outras coisas. Então, é muito importante que o gestor, isso a gente oferece na UEL, ele faça projetos com base em dados que quando cheguem esses dados no Ministério, o Ministério vai olhar e vai dizer, não, aqui eles se basearam em dados oficiais e na Agenda 2030 da ONU. Então, isso vai gerar diversos projetos aprovados e dinheiro na mesa da prefeitura. Que isso é importante, né, para você melhorar a vida da sua população, né? O prefeito, em primeiro momento, ele tem que pensar em como eu posso ajudar a minha população, né? Isso. É o principal ponto, né, para o prefeito. Eu tenho outro exemplo para falar que é bem importante. Nós temos o Estatuto das Cidades. Sim. E dentro do Estatuto das Cidades, Eric, nós temos as zonas especiais de interesse social. Se você pega um bairro ou uma localidade no município que esteja passando por uma necessidade, como, por exemplo, falta de UBS, falta de CAPES, falta de escola, de creche. Porque tudo isso aí tem uma para o povo, para o pessoal tem entender. Recurso para você buscar. Tem recurso e tem quantidades, né? Por exemplo, a UBS tem que ter tantas pessoas na população, uma UBS. Isso. Se tem 50 mil, são 3 UBS. Isso. Na escola também é assim, né? Tem tantos alunos, então precisa de uma escola Você não vai abarrotar uma escola com 100 alunos por sala. Isso. Você tem que ter um método. E as EIs ajudam nisso, né? Ajuda nisso, porque você o prefeito decretando aquela área como de interesse social, ele também vai buscar recursos nos ministérios com base em dados do Estatuto das Cidades e dos indicadores da ONU. Isso pode gerar uma série de coisas para a população. Eu vou citar um exemplo. Se lá na Zona Especial de Interesse Social
ele quiser aplicar uma política pública de uma taxa de iluminação menor, ele pode aplicar, porque ele está coberto pela lei. E vai justificar. Aí ele pode criar aquela praça, né? Criar um lugarzinho todo bonitinho para a população dele, para ajudar ali, né? Sim. E são políticas que poucos prefeitos utilizam, né? Está todo mundo aí, o estatuto da cidade está ali para todo mundo ver, para todo mundo ler e entender. E quantos devem ler? Quantos acompanham ali e sabem o que está ali escrito? Você sabe que o plano diretor ele tem que ser atualizado de 10 em 10 anos, né? Tem lugares que não tem plano diretor e tem alguns que estão desatualizadíssimos. Né? Isso. Então, o plano diretor ele vai fazer com que você planeje o crescimento da cidade. Porque a maioria das cidades do Brasil, elas crescem de forma desordenada. E vai criando favelas, né? Vai criando favela, vai criando ruas e bairros despadronizados, calçado de um jeito, construção mais alta do que o permitido. Isso é falta do plano diretor e do plano de obra, do Código de Obras. E o que isso, voltando, né? O que isso vai impactar na vida da população, na vida do povo que mora naquela região? O quanto que isso pode impactar? Ela crescer num lugar desordenado? Vamos jogar o exemplo aqui de Maceió, as grotas. As grotas, elas têm pessoas decentes nas grotas, trabalhadoras, mas aí elas não são alcançadas pelo poder público. Em relação a esgoto, em relação à mobilidade urbana, é muito difícil. Então, a turma, às vezes, tem que sair da sua casa, chovendo, com a água descendo ali pelos córregos Quando consegue pular, né, a água. Tem alguns que não conseguem nem sair de casa. Muita lama. Enfim, um plano diretor iria ter feito a prevenção desse tipo de coisa. Mapeava esse tipo de coisa, mas hoje já não tem o que se fazer. As moradias já existem, então tem que criar políticas públicas voltadas para melhorar a situação dessa população. E como que cria isso? Através de projetos sustentáveis, né? A UEL, ela tem uma equipe que faz projetos elaborados e pensados e planejados com os indicadores da ONU para todas as áreas. Nós trabalhamos com os 17 indicadores da ONU. E esses indicadores, eles são indicadores que vão apontar diversas potencialidades do município e também diversas fraquezas que o município tem e precisam ser trabalhadas. Voltando assim um assunto, né? Num município que nós fomos da assessoria, que verificamos que tinham alunos, eles tinham pessoas que moravam ali na cidade dele, mas que tinham alunos que estavam estudando em outra cidade, que isso o pai colocava, o pai trabalhava nessa outra cidade, etc. E o aluno estava ali, em outro município. Às vezes o pai do menino, ele não sabe o quanto que aquilo ali pode impactar no município dele, né? E isso é claramente falta de busca ativa de pessoas para ter um censo escolar adequado. Porque ele deveria entender, tenho 30 crianças, então na minha escola tem que ter 30 alunos. Esse dado vai bater? Ele tem alguém que vai lá ver se esse dado bate? Se não fizer o censo escolar corretamente, não. Não vai bater. E você como gestor, qual o impacto disso no município? Recurso diminuído. Você não vai receber o que você poderia receber. E assim, o recurso quando vem, que ele tem que ser dividido, uma parte para pagamento de folha dos professores, outra parte para investimento. Paga também a folha do administrativo das escolas e da Secretaria de Educação, mas também faz investimentos. Investimento é botar um ar-condicionado na sala, porque nós temos um ambiente quente. Então, as salas são absurdas. Quem estudou há anos atrás, que era aquele ventilador gigantesco. Mas hoje as escolas estão sendo todas climatizadas, mas com base em dados. Por exemplo, então, se um município aí, vamos supor que tenha 1.500 alunos, desses 1.500, 300 estão em outros municípios. Qual o impacto disso no próprio município? Que atrasa um salário, às vezes, pode atrasar um salário.
pode... Porque a rede, Eric, a rede de professores, ela é baseada na quantidade de alunos que você tem no censo. Então, imagine que eu preciso de 200 professoras e professores por conta do meu censo escolar. Então, hoje eu tenho no meu quadro, o gestor, eu tenho 150 professores. Eu tenho uma deficiência de quantos? De 50. Então, inicialmente, o normal seria fazer um concurso. Mas concurso demora, então geralmente se faz processo simplificado para contratar professores para cobrir essa minha deficiência. Mas imagine que o município faça um concurso, contrate mais 50 professores e o censo escolar diminua. Como isso? Eu tinha X números de alunos matriculados em creches e em escolas municipais e esse número diminuiu para meio X. Você vai estar pagando os professores porque você não pode... Não pode cortar o salário do professor, porque você fez o concurso porque você tinha uma demanda. Então, assim, a tendência é que a população cresça e que o gestor tenha que contratar mais professores. Se no censo escolar o número de alunos está diminuindo, tem alguma coisa errada. Então precisa estudar, precisa fazer busca ativa. Como o programa UEJA. Sim. Programa de Jovens e Adultos. Que é um programa federal, vem recurso para isso, mas o gestor ele precisa buscar os alunos para poder estudar. Geralmente são pessoas com idade avançada, que nunca tiveram a oportunidade de estudar, que trabalham o dia todo. Aí imagina, você tem que ir lá e tem que fazer uma busca ativa para diminuir o percentual de pessoas de analfabetismo da cidade. Então, isso são coisas que o gestor ele precisa enxergar que tem que entrar em um outro modo. Nós vivemos uma outra era. Então, a gente tem que buscar soluções inteligentes, as cidades inteligentes, como as Smart Cities. Isso. O que você acha, então? Já que você é um gestor público, né? Trabalha muito tempo... Trabalhei muito tempo. Trabalhou muito tempo. Hoje não mais. Como que foi essa diferença entre trabalhar no setor público e agora estar empreendendo com a UEL? Como que é empreender? Porque isso é diferente, né? Cara, assim, eu considero que tudo que você for fazer, você tem que fazer buscando deixar um legado. Claro que nós vamos ganhar nosso dinheiro com a empresa, mas a gente precisa prestar um serviço que impacte na vida das pessoas de forma positiva. Nosso objetivo da UEL, você sabe disso, a nossa missão, os valores, é esse. A gente quer deixar um legado positivo para melhorar a situação da população de forma inteligente. Que não é difícil, né? A gente não está querendo inventar a roda, né? Não é nada difícil, nem nada do outro mundo. A gente simplesmente quer trabalhar com dados. Política pública, Eric, ela só é eficiente e eficaz se for feita com base em dados. Se for feita a política pública às cegas, não vai dar certo. É algo muito complexo, né? A gente chegar e começar a trabalhar sem um dado, sem nada, só cego, precisa daquela bússola. É igual você tá numa estrada e não sabe para onde vai, né? Sim. Você precisa ter um destino e saber onde você quer ir, onde você quer parar, onde que você tá. Eu vou almoçar. Preciso parar aqui para almoçar nesse lugar e daqui eu vou para frente. Então, eu acho que a UEL pode fazer isso, né? Essa bússola de falar, daqui para frente, você vai daqui para lá. Nós podemos dar o norte para o gestor, fazer uma gestão baseada em dados, com qualidade e gerar bons frutos para a população. Que é o principal, né? Deixar a população do município com orgulho. Então, é muito importante que nós busquemos, o gestor busque trabalhar as políticas públicas baseadas em dados. Eu concordo com você. Eu acho que até esse podcast foi importante
Para explicar como é que a UEL funciona. E se você tiver algum tipo de interesse nos dados, nos procure para entender. A gente pode mandar um diagnóstico de algum município, pré-diagnóstico, se você quiser entender as fontes, né, da onde estão. Porque nós não fizemos nada. Não inventamos a roda. Não inventamos a roda, é tudo dado oficial. E é isso, Eric. Eu acho que nosso tempo tá finalizando ali. O menino já tá. O Flávio já tá. Vamos embora, tá tarde. E vamos o próximo episódio na próxima semana. Agradeço a todos por nos acompanhar e nós finalizamos aqui. Até a próxima semana, pessoal. Tamo junto.